Mente cheia e espírito vazio. Isso é algo que podemos constatar e observar em nós mesmos. Quando a mente está muito abarrotada, cheia de pensamentos, o espírito encolhe. Ele não consegue se manifestar. Ele não consegue impor a sua vontade. Porque a mente, como um pano, sufoca, empurra para baixo e oprime. E a maioria desta humanidade materialista, não tem contato com o espírito justamente por causa do excesso de mente. Muitas pessoas perguntam, mas o que é a intuição? Como permitir que a intuição determine rumos, escolhas, deliberações? Como viver de forma intuitiva? Muitas pessoas chegam a se inquietar. Por quê? Porque apenas vivenciam a esfera mental, apenas lidam com pensamentos, ou as fantasias sentimentais, que por sua vez são resultantes do próprio excesso de mente. Muitas pessoas até confundem essas fantasias mentais com a intuição, se frustram, se decepcionam e daí largam mão completamente de qualquer espécie de sentimento, confiando apenas na mente, com os seus direcionamentos bitolados e enrijecidos. Mas o ser humano precisa transcender a mente, precisa compreender que o seu cérebro, o seu intelecto, o seu raciocínio é um instrumento aqui da matéria grosseira mais densa. Se o ser humano ficar apenas na mente, ele reduz o seu olhar, a sua visão, àquilo que a matéria mais grosseira fornece. Só que a nossa origem não está aqui nessa matéria grosseira mais densa. Nós não fomos originados aqui. Nós não partimos desta matéria grosseira densa. Nós partimos como germes espirituais de um plano espiritual, onde como germes não poderíamos nos tornar autoconscientes. Precisamos então peregrinar pelo universo, precisamos baixar através de várias camadas, várias esferas da criação ou da pós-criação, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, para por fim encarnarmos aqui na matéria grosseira mais densa, como uma semente que é deitada no solo, uma semente que é colocada no solo. Assim nós, germes espirituais, espíritos humanos, baixamos diferentes planos, como uma semente que é colocada no solo. E depois que a semente é colocada no solo, ela germina e novamente ela se direciona para fora da terra e para o alto, em busca do sol, em busca da luminosidade. E assim precisamos ser nós, seres humanos, também. Precisamos, sim, fixar os pés aqui na matéria grosseira mais densa, mas o espírito precisa se voltar para a origem, que é o plano espiritual, e captar as irradiações que chegam até aqui. Quem tem a intuição desperta e atuante comunga com essas energias, porque é intuitivamente que o ser humano toma parte desta grande ceia espiritual, onde são derramadas ininterruptamente irradiações espirituais sobre os diferentes planos da criação. E as criaturas de Deus precisam estar sintonizadas para poderem captar isso. E não captam por causa do excesso de mente. É como eu disse, mente cheia, espírito vazio. Onde a mente está abarrotada de pensamentos, de preocupações, de vaidades, com a prepotência, a arrogância, o espírito minua. O espírito não consegue se fazer perceber. E onde o espírito é tão encurralado, é tão apertado, é tão amassado, ele já não capta irradiações, porque está ali fechado, fechado dentro de um saco amarrado em cima pelo intelecto, pelo raciocínio, pela razão.
Esta é a situação deste homem pós-moderno, detentor de tantas tecnologias, tantos saberes materialistas, filosofias, ciências, religiões, mas é um indivíduo perdido em si mesmo, que tem apenas a mente, mas que já não ouve o próprio espírito, porque a mente está abarrotada de pensamentos, preocupações, ideias inúteis, vaidades. E isso acaba colocando o espírito de lado. Isso exclui a possibilidade do espírito atuar e influenciar na vida do indivíduo. Então faz-se necessário o ser humano buscar desacelerar a sua mente. Eu sei que falar parece ser fácil para muitas pessoas, elas perguntam, mas como fazer isso? Como desacelerar a mente? Ora, o ser humano não poderá e não conseguirá desacelerar a sua mente de uma forma forçada e artificial, por meio da própria mente. O ser humano precisa vasculhar dentro de si, precisa pesquisar dentro de si, no espírito e com o espírito. Precisa ali averiguar o que existe nas profundezas do seu ser e começar a dar espaço para aquilo que está e existe nas profundezas. Assim, lentamente, pouco a pouco, começam a surgir determinadas intuições lá no fundo, de forma tímida, de forma quase imperceptível no começo, mas se o ser humano começa a atentar para isso e confere espaço para que essa vida interior se dilate, ela se fortalece, ela sai ali das profundezas, como a semente que germina no solo e depois lança as primeiras hastes para fora da terra, para se projetar como uma planta em busca do sol. Assim, o ser humano precisa agir de dentro para fora. E assim, ele confere espaço ao seu espírito e, naturalmente, espontaneamente, com tranquilidade, a mente começa a ser desacelerada. Naturalmente, porque aquilo que transcende a mente começa a trabalhar, começa a funcionar, começa a determinar rumos e direções. Então este é o caminho natural. Erram aqueles que buscam refrear, desacelerar a sua mente através da própria mente. Isso é uma estratégia enrijecedora, uma estratégia dogmática. As religiões empanturradas de dogmatismos são justamente o exemplo disso, onde o cabeção faz tudo sozinho. Essas pessoas até querem buscar Deus, até querem se espiritualizar, mas é conferido ao raciocínio o predomínio, o domínio, o poder, a decisão. E onde é conferido ao raciocínio o poder de decisão, tudo se perde, tudo acaba sendo enrijecido, ensacado, empacotado. E daí o ser humano vira um pacote humano. Mas não somos pacotes humanos, somos espíritos encarnados na matéria grosseira densa que precisam estar despertos para agir de forma consciente, no movimento da vida, na fluidez da vida. Este é o caminho que precisa ser seguido por cada um. Mente cheia é sinônimo de espírito vazio, como diz o título do vídeo. E é justamente isso. Se o espírito está vazio, se as pessoas se sentem vazias dentro de si, é porque existe um excesso de mente, um uso unilateral do raciocínio. E por causa deste uso unilateral que o espírito mingua, que o espírito murcha, que o espírito não consegue mais captar as irradiações espirituais porque a mente intercepta. O pior é isso, o excesso de mente intercepta o magnetismo do espírito que se abre para as irradiações espirituais, porque na questão da espiritualidade tudo é magnético, né?
Tudo é magnético, tudo é magnético. O espírito tem um magnetismo e através deste magnetismo ele se conecta por meio da lei da igual espécie a irradiações da mesma espécie e capta essas irradiações, se abre para elas. Este é o alimento do espírito. O espírito vive destas irradiações espirituais, mas o cultivo unilateral do raciocínio ele intercepta. Ele reduz de forma absurda o magnetismo do espírito. E se o espírito nada irradia, ele não consegue tecer ligação com planos mais elevados. Daí o espírito permanece indolente, adormecido, amarrado dentro do ser humano, boicotado, bloqueado dentro do ser humano, sem conseguir irradiar, sem conseguir expandir o seu magnetismo. E uma vez que este magnetismo está toldado, está envolvido, está ensacado, empacotado, o que acontece? O ser humano não consegue tecer ligação com planos melhores, reduzindo a sua atuação aqui à matéria grosseira mais densa e ao plano astral que está logo ali, com o qual o cabeção dialoga. Na verdade, todo o lixo mental ele é depositado no plano mental, no plano astral, desculpem. E por isso o plano astral hoje está abarrotado de formas de pensamentos horríveis. O que são as formas de pensamentos? Tudo que o ser humano pensa assume uma forma. E quando o ser humano atua apenas com a mente, apenas com o cabeção, ele atua apenas no plano astral e lança no plano astral as formas de pensamentos. Mas quando o ser humano atua com o espírito, ele transcende o plano astral, vai além e daí capta energias mais elevadas, acima do plano astral, acima do anel trevoso, porque existe no entorno da Terra um verdadeiro anel trevoso constituído pelas irradiações emanadas pelos próprios seres humanos, irradiadas por eles por causa do excesso de mente, das fantasias, dos desejos decadentes, da promiscuidade, da sexualidade absurda dos dias atuais, a ganância, a arrogância, a vaidade, a prepotência, são inúmeros defeitos que fazem parte da vida das pessoas que colaboram para que o anel trevoso seja cultivado e fortalecido. E agora ele vem sendo pressionado porque a força da luz está pressionando tudo o que os seres humanos projetaram. Tudo isso está baixando, está descendo, está encaminhando-se para a realização aqui na Terra. Por isso a vida está tão caótica, por isso o clima está tão, como poderíamos dizer assim, fora dos padrões, né? Estamos vivenciando hoje um problema climático que é resultante das próprias projeções erradas e inadequadas dos seres humanos que apenas cultivaram a mente, e isso gerou um colapso. Colapso na política, colapso na economia, colapso nos relacionamentos, colapso no clima. Tudo está colapsando e este colapso é resultado da forma equivocada dos seres humanos viverem num excesso de mente, negligenciando o espírito, impedindo que o núcleo atue e faça a diferença. Então existe hoje um excesso de mente. A mente está cheia e o espírito está vazio. Está vazio porque foi interceptado, foi bloqueado. O espírito não consegue captar mais aquelas irradiações espirituais e está murcho dentro das pessoas. O espírito murchou dentro das pessoas, enquanto que a mente engordou com esse excesso de pensamentos, com esse excesso de vaidades. Então, faz-se necessário, primeiramente, promover uma reviravolta dentro de si, permitindo ao espírito novamente assumir o domínio, o predomínio, para assim a mente
lentamente ser desacelerada e cumprir a sua função como um instrumento a serviço do espírito, e não a detentora dos saberes, das decisões, das escolhas e das atitudes. A mente precisa ser colocada no seu devido lugar, como um instrumento a ser utilizado pelo espírito. E hoje o que observamos é justamente o contrário, um excesso de mente, uma mente cheia e um espírito vazio, minguado e murcho dentro das pessoas. Algo que precisa ser revertido urgentemente se a humanidade ainda quiser se salvar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!